Passividade. Em quantas oportunidades que você poderia ter seguido um caminho diferente, escolhido algo por você, você simplesmente decidiu deixar a vida te levar e não tomar decisão alguma, simplesmente esperando que a resposta chegasse até você. Entretanto, diferente do que a gente pode pensar, né, e tentar se enganar, deixar de escolher também é uma escolha e também vai te trazer consequências tanto quanto ter uma atitude mais ativa. É importante que você saiba disso quando você vai escolher ser passivo em alguma decisão, porque de qualquer forma parece uma resposta realmente mais fácil para algumas questões e alguns problemas, porém nem sempre vai ser a mais saudável e às vezes a gente acaba se escondendo também por trás, né, da passividade para realmente conseguir se proteger de alguma situação. Porém, a longo prazo, isso não se sustenta, as nossas ações, né, não se sustentam e o resultado acaba sendo mais trágico ou mais doloroso do que se a gente realmente tivesse tentado enfrentar aquela questão a fundo e realmente tentar encontrar outra resposta possível que não fosse fugir do problema. O problema tá aí, quando a gente é passivo demais e foge do problema. Faz parte do nosso amadurecimento e do nosso crescimento pessoal. Claro que não significa que a gente deva ser arrogante ou sempre ter algum posicionamento muito bem firmado. Eu acho que às vezes até é imaturidade, até mesmo quando a gente acha que a gente tem alguma posição muito firme ali, muito forte, e não se permite também ser um pouco mais flexível. E a maturidade caminha exatamente entre você ter posicionamentos, mas também ser flexível e saber quando se silenciar também, avaliar situações e saber qual pode ser a resposta mais saudável e que pode trazer as melhores consequências no futuro. Não falar, não agir, não se defender, todas essas são atitudes que vão acarretar em algum momento consequências para você. São, portanto, atitudes, por mais que não pareçam, né? Por mais que tentar se esconder, omitir as coisas, possa parecer deixar de ter alguma atitude, no final das contas às vezes até quando a gente deixa de falar alguma coisa, provoca um problema muito maior, aumenta a situação em que seria muito mais facilmente resolvida se a gente tivesse sido um pouco mais sincero, um pouco mais honesto, tivesse ido um pouco mais atrás, né, e resolvido as coisas verbalmente mesmo. Os líderes, na verdade, na maior parte do tempo têm posturas um pouco mais ativas ou pelo menos reativas em relação aos problemas, buscando, né, realmente ativamente resolver as questões, né, procurando essas respostas. E isso é algo que eu admiro muito e que acho que são características que a vida vai nos ensinando, né, também, pouco a pouco, com o passar dos anos, mas que algum dia eu espero ter mais clareza nessas questões, que realmente são muito importantes, principalmente em momentos de crise, por exemplo, para a gente não acabar escolhendo saídas precipitadas. Mas quando você também age de uma forma muito passiva, você acaba se isentando de tomar decisões importantes na sua vida, acaba se escondendo atrás de outras coisas, de outras pessoas, de outros problemas, e acaba se confundindo, achando que com o tempo os problemas vão se resolver, mas se você for perceber, na verdade eles não vão ter uma solução para você simplesmente porque você está deixando de agir. Eles vão continuar existindo, só que as proporções vão ser diferentes, e não dá para adivinhar se vão ser maiores ou menores. E sempre que você tiver a oportunidade, tenta resolver, tenta achar alguma solução para que até a sua consciência fique mais livre, sabe, desse peso. E quando você deixa de tomar decisões também pela sua vida, por exemplo, é algo muito perigoso, porque muitas das vezes a gente acaba deixando essa responsabilidade, né, e esse poder, né, de escolhas da sua vida na mão de outras pessoas, mas aí a gente não consegue adivinhar se as outras pessoas vão ter responsabilidade suficiente, se elas se importam o suficiente com você para pensar no seu melhor, né, no seu bem, por exemplo, diante dessas decisões e diante dos seus próximos passos, ou na solução de algum problema em específico. Então é importante que você assuma essa responsabilidade também, mesmo porque, além de tudo, claro que a gente sempre pode ter pessoas importantes com quem contar na vida, mas a gente não pode esperar delas sempre estarem ali presentes, né, dispostas a resolver os problemas que são nossos. Ela pode sim ser uma atitude, né, que será sua aliada, né, em determinadas situações, né, que pedem um pouco de uma postura um pouco mais paciente, um pouco mais calma,
e que algo mais enérgico acabe atrapalhando a situação, porém não confunda isso e saiba reconhecer as posturas diferentes, né? E nesse caso, opte por ser paciente e não meramente passivo e deixar também de expressar algo que possa ser importante ou de tomar alguma atitude que possa realmente mudar o rumo de algo para melhor. Uma postura mais passiva, mais ouvinte, nesse caso, pode ajudar com alguns problemas, né, até que sejam superadas as questões. Por exemplo, quando você está errado em alguma situação, não tente ficar confrontando ali a outra pessoa com a sua verdade. Você errou, você precisa assumir isso e deixe que a outra pessoa, nesse momento, expresse o que ela precisa, porque muitas das vezes ela só precisa ser ouvida e não ser contrariada. Então, nesse caso, a passividade realmente é uma boa aliada. Mas essa, por exemplo, é uma questão bastante específica. Porém, o viver em sociedade acaba nos colocando em momentos em que a gente acaba confrontando vários problemas, várias situações bastante árduas, dificultosas, e a gente precisa entender que a gente tem que ter sim momentos em que somos mais ativos, ou pelo menos reativos, em que precisamos agir, em que precisamos mudar e demonstrar essa mudança, né? Porque viver em sociedade não é fácil, a vida não vai facilitar pra gente, lidar com pessoas não é fácil, mas a gente precisa usar o que a gente pode, né, e crescer à medida que a gente pode também, e usar isso a nosso favor. E isso também se aplica até mesmo em uma área mais profissional, sabe? Não fica ali só no mínimo. Mostra o que você está disposto a fazer, mostra para o mundo, independente da sua área, das suas escolhas, ou até mesmo em relação a relacionamentos, tudo. Mostra o que você está disposto a fazer, pelo que você quer batalhar, até onde você pode ir, o quanto você pode evoluir ainda, para que as outras pessoas às vezes se impressionem com você e também tenham fé em você. Isso é importante também, esse apoio, né, esse suporte, esse demonstrar até confiança, né, acaba sendo atraída mais. E é importante, às vezes a gente acaba ficando meio deprimido e não quer demonstrar muito, quer ficar ali tão pouco, né, contraído, assim, e não tem essa necessidade. Às vezes também as nossas posturas mais passivas, na verdade, não passam de inseguranças que a gente precisa enfrentar. E se a gente não se colocar no mundo, não se colocar nas situações, a gente não vai conseguir superar isso nunca. Tome consciência também desse momento, né? Caso você esteja vendo esse vídeo e esteja tentando superar isso, vamos se incentivar aqui, vamos tentar superar essas inseguranças para que a gente possa dar esse próximo passo mais ativo e mais confiante juntos, porque a vida vai te cobrar em algum momento, né, essa postura e você vai ter que lidar com isso. Outro ponto também bastante relevante é que você é o único que pode realmente tomar as decisões e agir por você na sua vida. Não permita que sentimentos ou questões como, por exemplo, a ansiedade, o medo, a insegurança, o perfeccionismo e entre outros fatores ocupem muito do seu tempo. Eu sei que é difícil, eu também enfrento todos esses que eu falei, por exemplo, eu acabo enfrentando. Então, minha experiência aqui de troca, né, mesmo. Não permita que ocupe muito do seu tempo e da sua mente. À medida que você respeita essas emoções, tenta lutar contra elas também, porque você é o único que vai conseguir se tirar dessa situação. Existe ajuda, existe terapia, existe tratamento, mas o primeiro passo tem que ser dado por você. Não basta procurar alternativas externas quando você ainda não quis enfrentar a situação. Então, queira enfrentar e queira dar esse passo e essa mudança. Seja também o protagonista da sua vida, se coloque em situações, se permita viver, se permita errar, se permita todos esses momentos e essas situações que podem ser desconfortáveis, mas que vão te ajudar a crescer, a amadurecer e a enfrentar outros novos problemas, porque a verdade é essa, esses problemas não vão acabar. Eles vão provavelmente se tornar mais difíceis, porém, você vai estar mais preparado para lidar do que esteve antes. Então, quanto antes enfrentar, melhor. Existe também a postura passiva por comodidade e por orgulho, né? Aquele não querer agir por uma questão de realmente não dar aquele gostinho para aquela pessoa, né? De não querer dar o braço a torcer. Porém, não seja assim, porque tantas pessoas podem sair da sua vida e que te faziam bem, mas você não se dava conta. E é aquele tal do ditado, você só vai perceber quando você perder. Então não se permita também esse tipo de situação, porque quem sai perdendo é você. E também não tenha receio de tomar alguma decisão.
quanto mais você se limitar à sua zona de conforto, mais difícil vai ser você lidar com os outros problemas, com os próximos problemas. Então, não se limite a ela. Saia e se coloque em situações desconfortáveis, mas que você saiba que vai ser importante para você. E também nunca se esqueça, depois da tempestade vem a calmaria, mas ela não dura para sempre. Já falei bastante, então encerro esse vídeo com uma reflexão. Não tentar lutar por algo que você já quis muito, por motivos que são menores do que as suas motivações, também é tomar uma decisão, é deixar de dar oportunidade para a sua felicidade. Agora, ninguém vai dormir essa noite. Me conta sobre o que você quer falar no nosso próximo café, pra gente refletir junto, e te encontro no próximo vídeo. Se inscreve no canal, não deixa de apoiar o canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com algum outro amigo para também fazer parte do nosso café. Curte o vídeo e, relembrando, comenta então o tema que você quer para algum próximo café. Beijinho! E vai conferir os outros conteúdos do canal também.